Oi, meu nome é Maria Clara, eu sou do Cláudio Interativa, a minha orientadora é Maria Vitória Valuto e meu projeto é Manejo de Situações Emocionais Desencadeadas por Doenças Degenerativas, proposição de classe de comportamentos a serem aprendidas por crianças. Bom, as doenças degenerativas são aquelas que acabam comprometendo as funções vitais de um indivíduo de forma crescente e irreversível. Como exemplos, temos a esclerose múltipla e o Alzheimer. Elas acabam, então, impactando nas capacidades cognitivas e motoras dessa pessoa portadora da doença, fazendo com que ela precise, então, deste apoio dos familiares que muitas vezes atuam como os cuidadores para auxiliá-la nas atividades do dia a dia. Dentro deste contexto familiares, estão inseridas as crianças, que muitas vezes têm contato com esse processo de adoecimento do ente querido, sem saber lidar com as circunstâncias e situações das doenças degenerativas. Com essa temática apresentada, a pergunta que moveu o projeto é: de que maneira os comportamentos da classe geral, manejar situações emocionais em doenças degenerativas identificadas na primeira fase do projeto, podem ser incorporados em um jogo educativo a fim de serem ensinados a crianças que têm contato com essas doenças degenerativas. Para atingir o nosso objetivo, o método foi dividido em 7 etapas. O primeiro, então, foi a recuperação das fontes de informação que a gente vai utilizar como base no nosso projeto. Com isso, a gente fez então a definição dos critérios de inclusão e exclusão. Também fizemos a seleção por meio da leitura do título, resumo e íntegra. Foi muito difícil de encontrar artigos na literatura que fizessem menção a essas crianças dentro do contexto das doenças degenerativas, trazendo então a necessidade de realizar uma relação entre esse manejo de situações emocionais com o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais. Então, a gente teve que realizar uma outra busca, então buscando por as habilidades socioemocionais, os métodos que desenvolvem elas e também as situações que envolvem as doenças degenerativas. Então, na segunda etapa do método, a gente realizou 2 protocolos. No primeiro protocolo, a gente fez uma relação entre essas habilidades socioemocionais com as situações das doenças degenerativas em que elas seriam necessárias. E no segundo protocolo, a gente fez uma relação entre essas habilidades socioemocionais com os métodos que vão desenvolvê-las. Na terceira etapa, então, a gente teve que fazer a decomposição da classe geral, manejar situações emocionais em doenças degenerativas, utilizando a tabela tríplice de contingência, que seria então parte daquela tecnologia de ensino PCDC que eu disse anteriormente. Trazendo então à tona essas 3 colunas, sendo elas as principais, sendo a tríplice de contingência. Classe de estímulos antecedentes, sendo então o contexto do desenvolvimento de uma ação, classe de respostas, sendo o desenvolvimento da ação em si, e classe de estímulos consequentes, sendo a consequência do desenvolvimento daquela ação. Juntando essas 3 colunas, nós temos uma classe de comportamentos. Fazendo então uma relação entre os protocolos realizados anteriormente e essa tabela da tríplice, foram então identificadas 20 classes de comportamentos. Dessas 20 classes de comportamentos, um apenas foi selecionado, sendo o comportamento objetivo. A gente então acabou selecionando o agir com empatia em situações emocionais de doenças degenerativas para ser esse comportamento objetivo. Na quarta etapa, foi feita então a decomposição deste comportamento objetivo utilizando novamente a tríplice de contingência, resultando então em 49 classes de comportamentos. Na quinta etapa, vai ser então a realização de um mapa de ensino para a gente fazer então a organização desses comportamentos intermediários, para a gente saber os complexos, os mais complexos e que a gente consiga inserir nesse jogo com mais facilidade. A sexta etapa seria então a definição das contingências eficazes, sendo elas as condições em que a criança precisa estar para conseguir desenvolver esse comportamento objetivo. E por fim, então, a elaboração do jogo, organizando então os elementos fundamentais de acordo com o Perkowski Souza 2015. Bom, como considerações finais, é que até o presente momento, o projeto já atingiu seu principal objetivo, que era então decompor o comportamento objetivo, agir com empatia em situações emocionais de doenças degenerativas, resultando em 49 classes de comportamentos que são necessárias para desenvolver essa empatia e auxiliar essas crianças a lidarem com as situações que envolvem as doenças degenerativas. Também é importante ressaltar a dificuldade que foi encontrar artigos na literatura que mencionassem sobre as crianças dentro deste contexto das doenças degenerativas, ressaltando então a importância e relevância do nosso projeto por se tratar desse assunto tão importante e tão pouco abordado na literatura. Muito obrigada por sua atenção.